Tratando adequadamente o glaucoma, a pessoa não vai ficar cega por essa doença. Uma coisa muito importante que a gente diga aqui: o glaucoma carrega essa pecha de uma doença que vai inevitavelmente causar cegueira. Isso não é verdade. É muito importante que a gente diga isso. Se o glaucoma for tratado desde o início, de maneira correta, a pessoa não vai ficar cega por essa doença. E diga-se de passagem, com um bom profissional. Isso, graças a Deus, no Brasil a gente tem oftalmologistas de altíssimo nível, que são todos eles capazes de fazer o diagnóstico e orientar o tratamento do glaucoma adequadamente. Mas volto a dizer, o importante é fazer o diagnóstico precoce. E a única maneira de fazer esse diagnóstico precoce é ir frequentemente ao oftalmologista para que ele possa fazer uma série de exames e com isso fazer o diagnóstico da doença. O senhor falou em pressão intraocular, as pessoas têm sempre muita dúvida, né? Tem pessoas que pensam que toda pressão alta no olho é porque tem glaucoma, e não é bem assim. Nem todo mundo que tem pressão alta tem glaucoma, mas quem tem glaucoma tem pressão alta no olho. Ponto muito importante: a relação de glaucoma com pressão do olho. Pressão de olho é um fator de risco para o glaucoma. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a pressão ocular, maior o risco da pessoa desenvolver glaucoma. Isso não significa que todo mundo com pressão alta no olho vai desenvolver glaucoma. Então, mais uma vez, não basta medir pressão para fazer diagnóstico de glaucoma. O que vai fazer o diagnóstico de glaucoma é o exame do nervo óptico. É ele que vai identificar se essa pessoa tem ou não sinais compatíveis com glaucoma no seu olho. Para falar sobre glaucoma, nós vamos direto a São Paulo, com a jornalista e produtora de conteúdo do Jeff Podcast, a Júnia Januário, que vai conversar com o renomado cirurgião Dr. Vital Paulino da Costa. Ele é incluído na lista dos cientistas mais influente e de maior impacto no mundo sobre diagnóstico e tratamento dessa doença, o glaucoma. Com 36 anos de carreira, o Dr. Vital Paulino, ele é professor titular de oftalmologia da Unicamp e presidente da Sociedade Pan-Americana de Glaucoma. Daqui vai o meu agradecimento por aceitar o nosso convite e fazer parte do Jeff Podcast. Nesse episódio você vai saber tudo sobre o glaucoma. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Oi Jefferson, e hoje fora do estúdio, direto do ambiente de trabalho do Dr. Vital Paulino. Obrigada, Dr. Vital, por aceitar o nosso convite para participar do Jeff Podcast. Eu que agradeço, Júnia, Jefferson, muito bom estar aqui com vocês e poder conversar sobre esse tema tão importante que é o glaucoma. E tão desconhecido, não é, Dr. Vital? Eu tenho percebido, depois que eu adquiri a doença, eu tenho percebido um grande desconhecimento sobre o que leva uma pessoa a desenvolver o glaucoma. O senhor, além de especialista na área, o senhor é cientista e ao longo da sua carreira, nesses 36 anos, a sua luta tem sido na busca por novas descobertas sobre o glaucoma. Afinal, o que é essa doença, como se origina e tem como prevenir? Vamos lá, primeiro acho que é importante você ressaltar isso, a falta de conhecimento sobre essa doença, tá, Júlia? Porque há pouco tempo atrás nós fizemos uma pesquisa junto ao IBOP com a população brasileira
e nós ficamos assustados com o desconhecimento da população a respeito do glaucoma. Glaucoma é uma doença que afeta pessoas principalmente a partir dos 40 anos. É uma doença que afeta o nervo óptico e vai causando uma lesão desse nervo com perda de células nervosas e uma alteração do campo visual, que vai ficando cada vez mais restrito até poder levar a cegueira ocular. A cegueira, se não for tratado adequadamente, vai poder levar a cegueira. O glaucoma é hoje, para você ter uma ideia, a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Não tem como prevenir. Prevenção não existe. O que a gente recomenda é fazer o diagnóstico o mais precocemente possível e, a partir de então, instalar o tratamento. Tratando adequadamente o glaucoma, a pessoa não vai ficar cega por essa doença. Uma coisa muito importante que a gente diga aqui, o glaucoma carrega essa pecha de uma doença que vai inevitavelmente causar cegueira. Isso não é verdade. É muito importante que a gente diga isso. Se o glaucoma for tratado desde o início, de maneira correta, a pessoa não vai ficar cega por essa doença. E diga-se de passagem, com um bom profissional. Isso, graças a Deus, no Brasil a gente tem oftalmologistas de altíssimo nível, que são todos eles capazes de fazer o diagnóstico e orientar o tratamento do glaucoma adequadamente. Mas volto a dizer, o importante é fazer o diagnóstico precoce. E a única maneira de fazer esse diagnóstico precoce é ir frequentemente ao oftalmologista para que ele possa fazer uma série de exames e com isso fazer o diagnóstico da doença. Se você está gostando desse episódio e já se imaginou sendo entrevistado num podcast, compartilhando a sua história e falando sobre o que você faz de melhor, essa é a sua oportunidade. O Jeff Conecta é um projeto criado para dar voz a histórias inspiradoras e conectar você ao seu público de forma autêntica e impactante. Você quer participar? Escaneie aqui no QR Code da tela e descubra como levar a sua mensagem para ainda mais pessoas. O senhor falou ainda há pouco que o normal é que aconteça em pessoas a partir de 40 anos, mas eu já conheci criancinhas aqui mesmo no consultório, criança de 6 anos que já tinham feito 6 cirurgias. Então, isso também pode acontecer com crianças. Pode. De fundo hereditário, Sim. genético. Quando eu digo a partir dos 40 anos é o tipo mais comum de glaucoma, que é o que a gente chama de glaucoma primário de ângulo aberto. Esse acontece a partir dos 40 anos, ele é o mais frequente. Agora, existem alguns tipos mais raros de glaucoma que acontecem antes. Um dos tipos é o glaucoma congênito, que você acabou de falar. A criança pode nascer com um glaucoma congênito ou pode desenvolver esse glaucoma até os 3, 4 anos de idade. Isso acontece por um problema de desenvolvimento da criança, por uma malformação do sistema de drenagem do líquido interno do olho. Isso faz a pressão do olho da criança aumentar. Só que na criança o diferencial é que a criança tem o olho feito por fibras colágenas mais elásticas. Então, diferente do adulto, quando você tem um aumento da pressão no olho na criança, esse olho responde com um aumento do tamanho. Então, o olho da criança com glaucoma congênito é um olho muito maior do que o normal e faz com que a gente chame isso de um buftalmo, ou um olho de boi. Além disso, crianças com glaucoma congênito, isso é importante ressaltar para as mães, pais, pediatras que estão nos ouvindo agora, quando existe uma criança que chega com uma queixa de lacrimejamento, com um olho maior do que o normal, também com o brilho do olho diminuído, com o olho um pouquinho mais opaco, a gente tem que fazer essa suspeita de um glaucoma congênito e encaminhar essa criança para um oftalmologista o mais rápido possível. Por quê? Mais uma diferença. O tratamento do glaucoma congênito, diferente do adulto, onde você pode fazer laser, onde você pode usar colírio, na criança ele é sempre cirúrgico. Então, quanto mais cedo a gente encaminhar essa criança para um oftalmologista, mais cedo a chance dessa criança ser submetida a esse tratamento cirúrgico e melhorar o glaucoma congênito. A visibilidade perdida com o glaucoma é recuperável ou não? Aquilo que perdeu, perdeu. O que perdeu, perdeu. Aliás, volto àquela pesquisa que a gente fez no IBOP, e é impressionante, acho que eram 40% da população acreditando que a cegueira
causada pelo glaucoma poderia ser revertida. Não pode. Uma vez instalada a cegueira pelo glaucoma, Junha, essa cegueira não volta. Porque o glaucoma, como a gente já falou, é causado por morte de células nervosas. E as células nervosas não se regeneram. E se ela morreu, e se o campo visual foi perdido, não tem como recuperar isso. Quais são os sintomas do glaucoma? Eu, por exemplo, já tenho a doença há alguns anos, nunca senti nada. Isso depende de pessoa para pessoa? Não, isso depende do tipo do glaucoma. Como a gente está falando, o glaucoma mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, é uma doença classicamente assintomática. Por isso a gente chama essa doença do ladrão silencioso da visão. É uma doença traiçoeira, o paciente não percebe que está perdendo visão, não sente dor de cabeça, não tem olho vermelho, não tem dor no olho, nada. Quando ele nota alguma alteraçãozinha na visão é porque o campo visual já foi muito comprometido e, como a gente acabou de falar, não tem como reverter isso. Tá? Então é uma doença, essa glaucoma de ângulo aberto, assintomática em 90%. Vou só fazer um parênteses porque tem um grupo de doenças que é o glaucoma de ângulo fechado. Essas podem vir com algum sintoma do tipo dor ocular, olho vermelho, embaçamento visual, que acontece quando essas pessoas com glaucoma de ângulo fechado têm crises de aumento de pressão intraocular, chegando a pressões de 45, 50 de pressão. Né? Nessa hora o paciente pode se queixar de algum sintoma. Mas volto a dizer, isso não é a maioria são os glaucomas de ângulo aberto. Agora que estou falando em pressão intraocular, as pessoas têm sempre muita dúvida, né? Tem pessoas que pensam que toda pressão alta no olho é porque tem glaucoma. E não é bem assim. Nem todo mundo que tem pressão alta tem glaucoma. Mas quem tem glaucoma tem pressão alta no olho. Ponto muito importante, a relação de glaucoma com pressão do olho. Pressão de olho é um fator de risco para o glaucoma. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a pressão ocular, maior o risco da pessoa desenvolver glaucoma. Isso não significa que todo mundo com pressão alta no olho vai desenvolver glaucoma. Existem pessoas com pressão alta no olho que não desenvolvem glaucoma, que não tem lesão do nervo óptico, o que a gente chama de hipertensão ocular. A pessoa tem a pressão alta, não tem lesão no nervo óptico, portanto eu não posso dizer que tenha glaucoma. Agora, Júnia, existe um grupo pequeno de pacientes que desenvolve glaucoma mesmo com pressão normal. É mesmo? É o que a gente chama de glaucoma de pressão normal. No Brasil, relativamente raro, é muito mais comum em população japonesa, em população coreana. A gente vê muito glaucoma de pressão normal. Então, mais uma vez, não basta medir pressão para fazer diagnóstico de glaucoma. O que vai fazer o diagnóstico de glaucoma é o exame do nervo óptico. É ele que vai identificar se essa pessoa tem ou não sinais compatíveis com glaucoma no seu olho. No olho normal, aguenta quanto de pressão intraocular? E com glaucoma, por exemplo, já em tratamento, a pressão intraocular ideal em torno de quanto? Boas perguntas e eu quero responder isso com cuidado, porque existe uma susceptibilidade muito diferente de paciente para paciente em relação à pressão ocular. Nós acabamos de falar que existem aqueles pacientes com glaucoma de pressão normal. Ou seja, esses pacientes, eles desenvolvem glaucoma mesmo com pressões mais baixas, 16, 17 de pressão, que são pressões teoricamente normais. Para esses pacientes, isso é o suficiente para causar glaucoma. Por quê? Porque eles têm uma susceptibilidade maior ao dano glaucomatoso no nervo óptico. Agora, tem pessoas, por outro lado, que têm pressões de 25 e 26 e nunca desenvolvem glaucoma, porque a susceptibilidade é menor. Então, existem outros fatores que estão atuando aí, além da pressão, para dizer se um paciente vai ou não vai progredir com glaucoma. Fatores genéticos, por exemplo, podem estar incluídos, né, levando a essa maior susceptibilidade. Então, isso é uma coisa importante que se diga. É lógico que nenhum olho, em geral, tolera uma pressão acima de 30. Mas eu tenho pacientes aqui no consultório com pressões de 26 até 27.
que nunca desenvolveram glaucoma, já seguidos há 5, 8 anos, com nenhum tipo de progressão para glaucoma. Então, mais uma vez, é uma questão de susceptibilidade. O senhor é especialista na área, é cientista e participa de simpósios internacionais. Então, entre os seus colegas da área, quais as novas descobertas no tratamento e diagnóstico do glaucoma? Bom, são algumas, teve avanços, né? Teve muitos avanços. Eu queria dizer da parte genética, por exemplo. A gente tem uma série de genes identificados para glaucoma, porém, se a gente ficar só restrito a esses genes, nós vamos ter aí no máximo 10% dos glaucomas associados a genes já identificados. Ou seja, 90% dos glaucomas não tem uma base genética conhecida. Isso não quer dizer que a gente não esteja continuando procurando outras associações. Existem outros genes, mas mais importante que isso, existem associações entre genes que podem aumentar o risco do desenvolvimento de glaucoma. Então, um dos avanços que a gente tem hoje é o seguinte: a gente consegue, através do mapeamento genético da pessoa, estabelecer o score de risco poligênico para glaucoma. Quando essa pessoa tem várias alterações genéticas, todas elas relacionadas ao glaucoma, o risco dessa pessoa desenvolver glaucoma aumenta muito. E a gente consegue mapear isso. Se a gente quiser pegar uma população e sequenciar todo o DNA dessa pessoa, a gente vai conseguir estabelecer esse risco genético. Então isso é um dos grandes avanços que a gente tem hoje. Isso com certeza mais para frente vai fazer parte do dia a dia também de uma avaliação oftalmológica. Após o diagnóstico preciso, quais os tratamentos possíveis? Excelente pergunta. Os tratamentos possíveis para glaucoma de ângulo aberto são laser, colírios e cirurgia. Laser, o que a gente faz no laser, processo chamado trabeculoplastia, na verdade são disparos de laser na região de drenagem, de escoamento do humor aquoso. Vamos voltar um pouquinho atrás. O olho é preenchido por um líquido chamado humor aquoso. Esse líquido é continuamente produzido e continuamente drenado para fora. Quem tem pressão alta tem uma dificuldade de drenar esse líquido para fora. O laser atua nessa região de escoamento, aumentando a drenagem e com isso baixando a pressão. Então, laser é uma possibilidade. Número 2, medicamentoso, tratamento com colírios. Existem colírios que atuam de duas maneiras. Ou aumentando a drenagem, assim como o laser, aumentando o escoamento do humor aquoso, ou medicações que diminuem a produção do humor aquoso. Dos dois jeitos nós vamos ter uma redução da pressão intraocular. E em termos de cirurgia, de novo, também as duas possibilidades. Existem cirurgias que aumentam a drenagem e existem cirurgias, principalmente laser, que diminuem a produção do humor aquoso. Dessa maneira a gente consegue reduzir a pressão intraocular através de diversos mecanismos. Bom, e só para constar, no meu caso específico, eu já faço acompanhamento do glaucoma com o Dr. Vital desde 2020. Foi tentado vários tratamentos com colírios variados, mas depende de cada organismo, como ele disse, e em mim não surtiram efeito. E eu fiz 4 cirurgias. E isso é outra dúvida que as pessoas têm, que acham, como eu também achava, que a cirurgia resolvia o problema. E na realidade, não resolve. É apenas mais uma tentativa, assim como o colírio, assim como outros tratamentos possíveis que o Dr. Vital acaba de elencar, para tentar baixar essa pressão intraocular. E isso é importante que se fale, né, Dr. Vital? Muito importante. A noção que a gente tem que ter que glaucoma não tem cura. Glaucoma tem controle. Isso é uma coisa importante. Não tem nenhum tipo de tratamento que a gente possa oferecer que a pessoa vai passar a estar curada do glaucoma. A gente vai estar sempre controlando a doença. Assim como a gente controla diabetes, assim como a gente controla hipertensão arterial. As cirurgias que a gente tem, lasers que a gente tem, tratamento mesmo com colírio que a gente tem, eles podem ser eficazes durante um certo tempo e depois deixar de ser eficazes.
A cirurgia, por exemplo, pode sofrer um processo de cicatrização e diminuir o funcionamento. E aí, algumas vezes a gente é obrigado a reintervir. Isso aconteceu com você e acontece com alguns pacientes. Pois é, eu lembro que o senhor falou comigo que o médico torce para que a cirurgia de glaucoma não cicatrize. Exatamente por isso, né? Quando cicatriza, impede a drenagem. drenagem. Então, assim, a gente não quer que cicatrize demais. Algum grau de cicatrização tem que ter. Mas se cicatrizar demais, vai fechar aquela portinha de escoamento que a gente abriu com a cirurgia e a pressão vai voltar a subir e a cirurgia passa a ser um insucesso. Então, é uma cirurgia que a gente quer que cicatrize, mas não demais, para permitir essa drenagem sempre do humor aquoso para baixo da conjuntiva, que é o que a gente queria com a cirurgia. Outro ponto importante que eu considero, né, que vale a pena ser destacado é com relação ao pós-cirúrgico. Né? Eu lembro bem nessas 4 cirurgias que, tem que ter nervos de aço. A cada 2 dias eu fui acompanhada pelo senhor. Né? E assim, eu lembro do senhor me falar que não basta o profissional ser competente. Ele tem que, além de competente, ele tem que ser paciente, porque são muitas as intercorrências. Então, eu lembro que 2 dias depois da cirurgia a pressão aumentou e aí foi para a pistola de laser para soltar ponto. Então, outro ponto que eu acho interessante as pessoas saberem que é necessário. Eu vejo algumas pessoas que têm acompanhamento, que fizeram cirurgia e ficaram despreocupadas. E eu fico desesperada, porque eu falei, ei, não é bem assim, né? Tem que ter um acompanhamento, porque isso pode ser um problema. Sem dúvida. O acompanhamento dessa cirurgia, a cirurgia mais tradicional para glaucoma que você fez, chama-se trabeculectomia. E eu sempre digo o seguinte, que o sucesso da trabeculectomia é 50% o ato cirúrgico e 50% pós-operatório. Se esse pós-operatório não é bem feito, e isso vai requerer várias visitas do paciente ao oftalmologista, você vai ter um insucesso da cirurgia. Então, isso que você falou é fundamental. Não basta operar, tem que operar e fazer um segmento adequado para que essa cirurgia venha a ser realmente um sucesso. E só para você ter uma ideia, você que ou conhece alguém, né, que tem o problema, que já fez a cirurgia, fica atento. Porque eu mesma, por exemplo, morava em Manaus, tive que mudar para São Paulo para ficar mais perto desse grande profissional, porque não é tão simples assim. Fazer a cirurgia é um passo e pós-cirurgia eu tive que ficar 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses perto para esse acompanhamento, porque eram muitas intercorrências. Pós-cirurgia ela subia, soltava ponto, baixava, e isso é uma coisa interessante, porque o glaucoma não é só pressão alta intraocular, a pressão baixa também oferece os mesmos riscos que a pressão alta, e eu tive, né, e fui a centro cirúrgico por causa da pressão baixa, porque enquanto você tem na pressão intraocular alta a alternativa do colírio, de soltar o ponto na pistola de laser, na pressão baixa não existe essa alternativa. É cirurgia na certa. Queria que o senhor comentasse a respeito. Verdade, o olho ele não foi feito para funcionar com pressões abaixo de 5 milímetros de mercúrio. Então qualquer situação em que você tenha pressões abaixo de 5, e uma cirurgia de glaucoma pode eventualmente fazer essa pressão ficar abaixo, numa situação de pressão abaixo de 5, o olho começa a reclamar. Ele não vai enxergar direito, ele vai ter uma qualidade de visão pior, sente um certo incômodo no olho como se ele estivesse mais pesado. E a correção para isso, principalmente num caso como o seu, em que a gente tirou um pontinho com laser, a pressão baixou demais. Aí voltou para o centro cirúrgico. Voltou para o centro cirúrgico para dar um pontinho novamente e a pressão voltar a subir, e aí resolveu, graças a Deus. As pessoas sempre me perguntam como é essa cirurgia. São vários cortes, ele dá vários pontos. Por que esses pontos? Porque depois, se a pressão subir, ele tem como, na pistola de laser, ir soltando aos pontos para que faça a drenagem. Sem contar que tem também uma massagenzinha que o profissional faz, né, apalpando no olho, que só o profissional sabe fazer, para que ajude também nesse canal a drenar mais o líquido e a pressão, ajudar na pressão. A ideia da massagenzinha é estimular a saída do líquido
pelo local da cirurgia e com isso você ter uma drenagem melhor e manter essa drenagem funcionante por mais tempo. Em geral, a gente recomenda o profissional, o oftalmologista, fazer essa massagem, mas alguns pacientes a gente tem que ensinar essa massagem para os pacientes algumas vezes no pós-operatório para estimular essa drenagem no pós-operatório também. Então, alguns pacientes acabam aprendendo a fazer essa massagem no pós-operatório. Bom, eu preciso aprender. O Dr. Vital, uma conversa que nós já tivemos sobre isso e que me preocupa, e eu acredito que as pessoas que têm o problema, é importante que saibam disso, com relação a quem faz tratamento de glaucoma e que pode vir a ser submetido a uma cirurgia de catarata. É fundamental que o profissional tenha conhecimento das duas áreas, das duas especialidades, porque a cirurgia de catarata pode afetar o glaucoma. Pode. A cirurgia de catarata, ela pode comprometer o funcionamento de uma cirurgia de glaucoma que até então estava funcionando perfeitamente. Não é por isso que a gente vai deixar de fazer a cirurgia de catarata. Não é isso que a gente quer dizer aqui, não. A cirurgia de catarata vai ser realizada, mas muitas vezes a gente tem que estar muito de perto acompanhando o que vai acontecer com a cirurgia de glaucoma no pós-operatório de cirurgia de catarata. Muitas vezes a gente tem que intervir usando corticoide, que é um anti-inflamatório, por mais tempo. Algumas vezes, inclusive, preventivamente fazendo um agulhamento da cirurgia de glaucoma para que a gente melhore as chances dessa cirurgia não ser afetada pela cirurgia de catarata, né? Então, você tem toda a razão. O profissional que for operar a catarata no paciente que já operou a glaucoma tem que ter um conhecimento a respeito da cirurgia que foi feita e tem que ter um conhecimento de que essa cirurgia de catarata pode comprometer o resultado da cirurgia de glaucoma. Perfeito, e nós vamos encerrando por aqui, porque a agenda do Dr. Vital, consultório, tem pessoas aguardando, ele tem compromisso. Dr. Vital, deixe suas considerações, seu Instagram, para quem quiser segui-lo, marcar consulta, enfim. Bom, eu queria dizer para vocês, de novo, Jefferson, muito obrigado por estar aqui participando desse podcast. Eu sei o quanto você é assistido e admirado por todos que seguem você. Eu acho que é uma oportunidade única para aumentar, justamente o que a gente estava falando, Junha, aumentar o conhecimento da população sobre glaucoma. Tá? Isso é que não tem preço uma coisa dessa. Se a gente puder sempre fazer isso todo dia, seria ótimo que as pessoas ouvissem, entendessem e se preocupassem com essa doença e pudessem fazer ou comparecer ao oftalmologista para fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível. Tá? Eu realmente agradeço. O meu Instagram, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, meu Instagram está disponível, @VitalPaulinoCosta. Tá? Eu estou à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa doença. De novo, Jefferson, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui com você, precisando da gente. Estamos aqui à disposição sempre, tá bom? Obrigada, Dr. Vital Paulino. Jefferson, volto com você. Um grande abraço, parceiro.